todos vocês já estão com saudade da comissão que foi, né? Dos pastores, pastor Manassés, pastora Rita, principalmente eles, né? Acredito que cada um deve estar com uma saudade tremenda. Isso é que está no meu coração, não somente porque estou com o microfone, mas porque a gente fica falando com ele o tempo todo, né, pastor Júnior? A gente fica abusando do pastor Manassés, manda figurinha, aí manda uma frase, e a gente está sempre aliançado. E isso é ser família de Deus, isso é ser povo de Deus, isso é ser filho de Deus. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: coloca a tua casa em ordem. Essa frase foi dita pelo profeta Isaías, né? O profeta Isaías foi até um certo rei, chama Ezequias, chegou perto de Ezequias e disse assim: ó, agora não sei se você vai dizer de novo, coloca a tua casa em ordem, né? Porque ele disse para Ezequias: coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Todo mundo que estava olhando para baixo, de repente olhou para mim agora. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: não é porque você vai morrer. A ideia de organizar algumas coisas, essa ideia não surgiu a partir de Isaías, mas essa ideia surgiu a partir do próprio Deus. O próprio Deus falou isso no Éden. A gente vê que no Éden o Senhor chega para o homem e diz para ele: governe. Quando ele diz governe, a palavra governar significa que ele precisa cuidar, ele precisa gerir, gerenciar, ele precisa organizar, ele precisa colocar as coisas em ordem. Amém? Então, a ideia de organização, né, de colocar a casa em ordem, não parte somente do profeta quando falou para o rei Ezequias, mas isso parte para mim e para você desde o início de todas as coisas. Então, assim, a ordem de Deus, ela sempre é a organização. Eu não sei você, mas eu venho de uma família onde muita coisa estava desorganizada, muita coisa estava bagunçada, né? Hoje eu tenho outra família. Ontem eu estava em casa e aí eu chegava em casa e eu vi um matagal terrível que eu tinha um jardim. Era para ser um jardim, né? Mas estava mais ou menos a visão da selva. Eu tinha lá Ora Pronobis, boldo, umas babosas. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei: misericórdia. E a minha esposa sempre falando: oh, esse matagal. Ela falava e ria: ô matagal, ó o matagal. Eu estava já batizando de Pantanal, né? E aí, ontem eu falei: não, hoje esse matagal acaba. Acordei cedo, fui orar. E o Senhor falou comigo: coloque em ordem esse negócio. E aí eu tinha um treino marcado com o Bruno, a gente ia treinar de 10 horas. Sei que o Bruno chegou lá em casa, eu já tinha tirado um saco daqueles, tem aquele saco grande de farinha, grandão? Eu tinha tirado um saco daquele já de mato. Só cortei o pinheiro, decepei o pinheiro, arranquei com tudo. Falei: tchau, pinheiro. Estava todo seco já, estava morrendo, ou estava já 100% morto, não sei, estava muito seco. Comprei um facão. E tudo, fiquei com 2 mudinhas. Deixei lá. Só para quando eu tiver alguma indigestão, para usar o boldo. E aí, comecei a ajeitar a terra lá e o Bruno chegou. E aí, vamos treinar? Eu falei: rapaz, eu tenho que terminar o negócio aqui. Ele: bora terminar. E veio comigo, a gente começou.
e cava, e bota, ajeita a terra, e bota as babosas, separa as babosas, que estava tudo. Tem uma babosa lá em casa, que essa babosa é parideira. Parideira. Eu nunca vi um negócio desse, não. Tanta babosinha que vem dela. Minha mãe tem umas babosas que vieram dela também, que a gente já deu. Pode ser que tenha alguém aqui que ganhou da gente também babosa, que já veio de lá. E aí a gente saiu organizando, pegou a terra preta, ajeitou direitinho. Aí eu olhei e eu falei, poxa, se é para colocar em ordem, vamos colocar melhor. Aí eu tinha o nome é seixo, mas a gente aqui chama cheixo, né? Tinha um monte de cheixo branco. Aí a gente lavou o cheixo, fez certinho, quadradinho, para ficar tudo bonitinho. Aí eu olhando aquilo ali, aí eu falei, Bruno, tu sabe o que é isso aí? Aí o Bruno ficou olhando assim, eu falei, é uma família. Aí ele viu a babosa grande, né? Aí ele disse, esse é o pai ou a mãe, né? Eu falei, não. Isso aí simboliza uma família, porque numa família, você não pode cuidar da sua família, cuidar do seu jardim, esperando colher algo de volta, colher frutos. Só tinha babosa. A única coisa que babosa tem é espinho. Só dava espinho para mim. Me cortei todinho, estou com a mão toda machucada. Não acostumado a fazer esse tipo de trabalho com enxada também, com nada. E aí, olhei, aí ele entendeu. Às vezes nós queremos cuidar da nossa família querendo algo em troca, né? Eu imagino que foi por isso que Deus colocou o homem no jardim, não no pomar. Não é para ter algo em troca, é para fazer com que o outro cresça. Amém? E aí, a desordem, ela foi estabelecida no Éden também. Deus estabeleceu a ordem, o diabo estabeleceu a desordem. Quando o diabo estabeleceu a desordem e usou a vida do homem e da mulher, e eu coloco o homem primeiro, porque a palavra diz que o homem estava na presença da mulher enquanto a mulher comia do fruto proibido, não foi nada escondido, né? Eva não comeu o fruto proibido e foi lá levar para Adão, não. Se você olhar na NVI, olhar com atenção, você vai ver. E Adão, que estava em sua presença naquele momento, também comeu. E aí a desordem foi estabelecida. E Deus, através de uma única maneira, reestabeleceu a ordem. Você sabe qual foi? Deus reestabeleceu a ordem através da espada. A palavra de Deus diz que o Senhor colocou uma espada flamejante no jardim, querubins para guardá-la, mas uma espada flamejante. Diga para a pessoa que está do seu lado, para restabelecer a ordem em casa, só através da espada. É interessante isso, porque o próprio Jesus, ele disse assim, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Se você tiver com sua Bíblia, levanta ela e diz, essa é a minha espada. Então, assim, ele diz assim, não pensem que vim trazer paz à terra. Está lá em Mateus capítulo 10, tá? Versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Foi o que Jesus estava dizendo. Às vezes a gente lê esse versículo e diz assim, eita, poxa, Jesus veio trazer guerra. Não, ele veio trazer ordem. Ele veio organizar. E aí ele diz assim, pois eu vim fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da própria família. Perceba que quando você entrega o seu coração para Jesus, os primeiros inimigos são da sua família. Se não são, ou nunca passou por isso, se assuste. Eu acho que você só se emocionou. Todo mundo tem que passar por isso. Não fui eu que disse, foi Jesus. Então, se ninguém da sua família, que de fato não era cristão, tá? Não estou falando quem é cristão. Às vezes quem é cristão fica também, mas assim, que de fato não é cristão, nunca foi contra nada da sua fé, se assuste. Eu acho que você só se emocionou. Ainda não converteu. Porque isso é o que vai acontecer. E aí em seguida ele diz assim, quem ama o pai ou a mãe
mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida, encontrará. Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo? Eu vim trazer a espada, não é para você matar o pai, matar a mãe. Não, eu vim trazer a espada para estabelecer ordem. Como é que a ordem vai ser estabelecida? Através da palavra de Deus, através das Escrituras. Olhe que quando ele fala sobre espada, ele não fala da guerra de Israel. Ele poderia dizer: eu vim trazer a espada, eu vou libertar o povo de Roma. Ele poderia dizer: eu vim trazer a espada, eu vim libertar o povo de algum povo que vai vir contra vocês para destruí-los. Não, ele fala sobre a espada, e ele fala sobre praticamente induzindo o uso da espada dentro de casa. O que é que Deus está falando? Você precisa utilizar a minha espada dentro da sua casa para estabelecer ordem. A minha espada precisa ser estabelecida no meio da sua família para que a ordem aconteça. Não é pelo que você fala, não é pelo que você consegue fazer, é pelo que a minha palavra consegue fazer. Agora, a palavra, ou seja, a espada, não é a palavra escrita, é a palavra revelada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é o ouvir apenas da Escritura, é o ouvir da palavra revelada. Você vê, enquanto você está aqui orando, tal, Deus me cura, eu estou passando por isso, cura, não acontece nada. De repente, o Senhor brada ao seu ouvido, brada ao seu coração, e o Senhor levou sobre si. Eu entendi. Aí a fé veio. E aí a ordem no seu corpo, no seu físico, na sua alma, nas suas emoções, é reestabelecida. O que acontece? Lá em Jeremias, queria que vocês dessem uma olhada no capítulo 1, perdão. Bota no versículo 11, por favor. Jeremias 1:11. Isso. Ele fala assim, ó: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que você vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi. E o 12? Viste bem, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Eu fiquei intrigado com esse versículo. Eu falei: beleza, o que é que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo o ramo de uma amendoeira. Tá certo, então minha palavra vai se cumprir. E eu, tá, e tem uma coisa a ver com a outra. Não é? É como se eu dissesse para você assim: olhe para trás, o que é que você vê? Aí a pessoa diz assim: eu vejo como é o nome daquele negócio de madeira ali atrás assim que fica... O quê? Tapume, eu vejo um tapume. Aí vai e diz: por isso vou te curar. Eu digo: que uma coisa tem a ver com a outra? E eu fiquei intrigado, mas eu fui verificar na palavra o que é que essa amendoeira tinha a ver. E a amendoeira, o galho de amendoeira foi o galho utilizado para o cajado de Arão. Aquele cajado que floresceu era um galho de amendoeira. E automaticamente, se a gente olha um pouquinho antes do versículo, a gente vai entender porque Deus falou sobre o galho de amendoeira. Porque quando se colocou os cajados uns com os outros, o de Arão floresceu e os outros não. O de Arão deu fruto e os outros não. Ou seja, Deus estabeleceu aquilo para mostrar que Arão tinha uma autoridade. Diga para a pessoa que está perto de você: autoridade em Deus. Só que essa mesma palavra de Jeremias, no versículo 4, não. Vamos ler do versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo:
Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei, designei. Profeta às nações. Diga para quem está perto de você: profeta, você é um profeta. Se for mulher, diga profetiza. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O que é que Jeremias estava dizendo? Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho como falar, eu sou fraco, eu sou jovem. Apesar de que a palavra diz que os jovens são fortes, mas naquela época ainda não tinha essas escrituras, né, para ele. Versículo seguinte: e diz: o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Agora vem o tópico. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Diga para a pessoa que está perto de você: a minha espada. E o 10: veja, eu hoje dou você a autoridade. Eu falei: agora eu entendi, a amendoeira tem tudo a ver. Autoridade sobre nações e reinos. Agora, olha como começa a autoridade de Jeremias. Ele diz: para arrancar, para despedaçar, para arruinar e derrubar. Você já pensou nisso? Porque a gente pensa que a autoridade é para fazer coisas grandes, para fazer coisas grandiosas, espetaculares. Mas a autoridade mencionada aqui é para destruir coisas grandes. Você já pensou que você pode passar a sua vida toda servindo a Deus, sendo cristão, dando o seu dízimo, sendo uma pessoa excelente e ser um escravo ainda do pecado? Você já pensou que você pode viver a vida toda em adoração, levantando as mãos, chorando, dizendo: eu só quero tua presença, e ainda a sua mente ser escrava de situações por causa de uma cultura errada que você sempre viveu? Quando ele fala sobre nações e reinos, ele fala sobre culturas pré-estabelecidas. Por exemplo, o Brasil tinha uma cultura, era conhecido como o país do futebol, o país do samba. Graças a Deus, não é mais conhecido assim. Graças a Deus, a nossa seleção brasileira é péssima. É ruim. Não tem um centroavante. O camisa 9 não existe mais no Brasil. O que aparece de camisa 9, ele volta para a zaga. Ele não é cabeça de área, ele é cabeça da área da defesa. Não vou dizer nome, né? Mas terrível os atacantes do Brasil. Não é mais conhecido como isso. Ou seja, Deus arrancou, despedaçou isso no Brasil. Amém? Só que existem coisas que você precisa arrancar, despedaçar, arruinar e derrubar na sua casa, para depois edificar e plantar. Amém? Para ajustar o jardim lá em casa, eu precisei arrancar um monte de coisa. Pense num negócio ruim, é arrancar a Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis, ela tem espinho em todo canto. A mão saiu toda furada, o pé furado. Embaixo do pé eu pisei na Ora Pro Nobis, furou também. E fazer sem o equipamento necessário, sem uma bota, né? Pior ainda, né? Então furava tudo. Então, querido, primeiro você precisa ver o que precisa ser arrancado. Deus não coloca vinho novo no odre velho. Deus não coloca o Espírito Santo num local que precisa destruir alguns tipos de culturas que ainda existem dentro. Deu para entender aí? Aí sim, versículo 11, novamente. Aí ele diz: o que é que você está vendo, Jeremias? Aí ele diz: a amendoeira. Quando ele diz amendoeira, Arão já tinha passado aí. É como se ele dissesse: você lembra de Arão? Como era o cajado de Arão? Todo o povo de Deus conhecia muito bem as Escrituras. E conhecendo as Escrituras, ele sabia o que significava aquela amendoeira. Eu e você não sabíamos. Mas o povo de Deus já sabia o que significava amendoeira. Era um símbolo, grande símbolo de autoridade. Se você quiser verificar depois, você dá uma lida em Números 17, tá? Versículo 7, versículo 10 por ali. Você vai ver essa questão da amendoeira que era feito o cajado de Arão, tá? Para a gente ganhar tempo, a gente precisa dar uma andada. Amém? A Bíblia diz que
Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. Para isso, o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Só que a gente se apega a Jesus e diz assim: Ele é o meu Salvador. A gente só quer ser salvo. Mas a gente precisa destruir as obras do diabo. Onde estão essas obras do diabo? Na sua casa você vai saber. Eu sei as que o diabo tenta estabelecer na minha. E você que sabe da sua. Você que sabe os maus costumes, as culturas erradas que vieram de pais, as culturas erradas que vieram já de avós. É você que conhece. Eu não conheço. Mas você precisa entender que o ministério de um homem, o ministério de uma mulher, o ministério de um jovem, ele começa primeiro na sua casa. Ele não começa em outro lugar. Se a casa não tiver em ordem, não tem ministério. Paulo falou a Timóteo. Ele diz: se alguém almeja o episcopado ou ser um pastor, boa coisa ele deseja, mas ele precisa ter sua casa em ordem. Ser marido de uma só mulher, e ele começa a enumerar diversas coisas para que este homem, essa mulher, essa família seja uma família pastoral. Ela precisa ter as coisas em ordem. Amém? De introdução, estamos legal? Esse amém foi meio triste, não foi? Sabe, o pessoal já está com fome? Vocês não vão jejuar até meio-dia não, pelo menos? Amém? Mas não vai ficar até meio-dia não, queridos. Estou brincando, viu? Outra coisa que é interessante na palavra é que está escrito que o juízo ele começa pela casa de Deus. Diga para quem está perto de você: sua casa, sua família é a casa de Deus. A demonstração disso é que a arca de Deus estava depositada na casa de Obed-Edom. Não estava na igreja de Obed-Edom. Estava na casa de Obed-Edom. Quando Davi se referia ao templo, ele não se referia como igreja, ele se referia como casa. Ele diz: o pardal encontrou sua casa, a andorinha encontrou seu ninho, eu encontrei os teus altares. Ele diz para o Senhor que encontrou a presença de Deus, ou seja, a glória de Deus, como casa. Então, a glória de Deus, a presença de Deus, ela é estabelecida na nossa casa. Amém? Só que a gente precisa entender como é esse levante de Satanás. Como é que ele acontece? Se você olhar o primeiro reino, né, da visão do sonho que Daniel interpretou, a cabeça era de ouro. Vocês lembram disso? Qual era o reino que simbolizava essa cabeça de ouro? Vocês lembram? Era o reino babilônico. Era o reino mais importante. De ouro. Cabeça de ouro. Mas qual é o reino que é tão mencionado em Apocalipse? O babilônico. O reino das trevas também, que é mostrado em Apocalipse, também é o reino babilônico. Então a gente precisa ver que a Babilônia, mesmo tendo sido destruída fisicamente há muitos e muitos e muitos anos atrás, ela permanece no âmbito espiritual, no âmbito cultural. A cultura babilônica ainda existe. E eu digo mais, no nosso meio. Não falo no nosso meio como comunidade evangélica do caminho. Muitas vezes no nosso meio, em partes separadas, ou em partes pequenas, dentro de casa. Se você der depois você anota e depois dá uma olhada em 2 Reis capítulo 25, né? Não precisa abrir, mas você vai ver como Babilônia ela age. Você vai ver que ela gera fome, miséria, medo, divisão, escravidão, destruição da família. Para você ter ideia, o rei, quando Babilônia conseguiu uma brecha para entrar lá,
o rei da Babilônia matou os filhos na frente do pai e depois furou os olhos. Aquela foi a última imagem que aquele homem viu. Depois furou os olhos. E muitas vezes o diabo procura destruir a sua casa, a sua família, destruindo pelos seus filhos. Porque quem é pai, quem é mãe sabe, venha contra mim, mas não venha contra o filho meu. Quem é pai e é mãe pensa assim? Também? Você não quer. Rapaz, dê uma tapa em mim, mas não dê uma tapa no meu filho. Mexa comigo, mas não mexa com o filho meu, porque isso desespera. Tira a pessoa e você se tornar incapaz de poder defendê-los, piora mais ainda a situação. E o diabo diz assim: essa é a última visão que você vai ter. Isso vai ficar na sua mente pro resto da sua vida. O que é que ele está fazendo? Isso porque Babilônia entrou. Porque Babilônia estabeleceu algo. Lá em Jeremias 39, versículo 2. Dá uma abrida aí, por favor. No 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Como é que Babilônia entra? Por brecha. Se você for ler esse capítulo, você vai ver que havia uma brecha no muro. Quando há uma brecha na nossa família, na nossa casa, é o local por onde o diabo entra. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa reparar brechas. Queria agora que eu estou adiantando algumas coisas para a gente conseguir ver o máximo de coisas possíveis, tá? Eu sei que não vou conseguir falar sobre tudo. Provavelmente vai ter alguém que, ele não enxergou isso, ele não enxergou aquilo. Amém que eu não enxerguei. Se você enxergou, é porque você precisa tratar isso dentro da sua casa também, ou ajudar alguém a tratar dentro da casa dele. Amém? Lá em Neemias, eu botei a letra errada, botei NM é números, aí eu ia falar números, mas NE é Neemias, a abreviação, né? Neemias capítulo 4. Primeiro você precisa entender, ponto número 1, tá? Você precisa entender que atitudes você precisa ter para reparar as brechas, certo? A gente vai falar primeiro sobre reparação de brecha. Não quais as brechas, depois a gente vai ver quais são as brechas. Mas primeiro a gente precisa entender que atitude eu preciso ter para que a brecha seja reparada. Como eu tenho que me comportar como sacerdote, sendo homem, casado, sendo mulher casada, sendo jovem. Qualquer pessoa precisa reparar brechas, porque as brechas elas acontecem no âmbito familiar e no âmbito pessoal. Pode ser que exista uma brecha e essa brecha seja só em você, não seja na sua casa, seja só em você. E a gente precisa fechar as brechas em nós, para que Babilônia não tenha o controle, para que o Satanás não entre, tá? Versículo 4. Neemias tinha, só introduzindo para vocês, Neemias tinha passado por um processo de jejum e oração. Esses muros que Neemias está reedificando são exatamente os muros que foram destruídos pela Babilônia, tá? Só para você ter uma noção mais histórica. Depois você vai entender por que os muros foram destruídos. Esse é o final. E aí Neemias jejuou, buscou ao Senhor, e o Senhor permitiu que o rei liberasse Neemias de ir lá reparar os muros. Eu acho que essa história todo mundo conhece, amém? Vamos lá, então versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. O 5. Não encubras as iniquidades deles, nem esqueça os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Você vê que no começo o pessoal está começando a lançar a palavra contrária.
o pessoal começa a tirar onda. Tipo assim, se fosse no tempo de hoje, eu acho que os zombadores iam dizer: se vier os 3 porquinhos e soprar nesse muro, o muro cai. Porque eles diziam que eles não eram de nada. Depois eles começaram a acusá-los, dizendo: não, vocês estão fazendo esse muro porque vocês querem se rebelar, vocês querem fazer o errado. Então, são coisas que a gente vai passar quando a gente começa a reparar brecha. Quando você começar a reparar brecha na sua casa, você pode passar por zombaria, você pode passar por palavras contrárias, dizendo que você está errado, que você não deve fazer isso, que isso está errado, que isso é exagero, você está sendo crente demais, se tornou um religioso. A minha filha na escola, o pessoal chama ela de pastora, né? Mas agora, no começo eu acho que não era com respeito, agora é com respeito. Porque o pai precisou ir lá algumas vezes, ajustar algumas coisas. Da última que eu fui, eu disse: da próxima eu só venho com a polícia. Falei: vou levar o pastor Júnior com a faca na mão e a pistola na outra. Né? Levar Jailson sorrindo assim. O Jailson já tem a cara de brabo, mesmo rindo, ele já ri assim, já disse: vou lhe pegar. Pronto. Quando eu falei que vinha com a polícia, a mulher abriu o olho do tamanho do meu, que é muito, porque dela é pequena. Então ela abriu assim. Aí eu falei: você define como é que a gente vai resolver isso aí. E não foi por causa do apelido de pastora não, tá? São outras e outras histórias. Porque o diabo, quando vê você estabelecendo o reino de Deus por onde você andar, a primeira coisa que ele vai tentar fazer com você é lhe desonrar. É querer lhe intimidar, fazer com que você não consiga avançar. Bota no versículo 10, vamos ler do 10 ao 14, por favor. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças, ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Observe que são ameaças. E o ruim não é quando vem ameaças de fora, mas quando são de dentro. O povo mesmo já estava dizendo: a gente está muito cansado, isso aqui não tem condições de fazer, isso aqui a gente não tem condições de ajustar. Muitas vezes você vai ouvir isso dentro de casa: homem, deixa isso para lá, desiste, esse teu marido não tem jeito não, tem jeito não, espera morrer, tem jeito não, essa é a sua cruz para o resto da vida. Quantos não já ouviram essas? Não levante a mão, por favor. Quantos já ouviram essas coisas, né? Que a pessoa não tem jeito. Então, eu vou adiantar um pouco mais para vocês. Diante de toda essa situação, Neemias, ele toma uma decisão. Bota no versículo 13, por favor. Por isso, posicionei, ou seja, por causa dessas ameaças, por causa dessas situações, ele posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados com espada, lança e arco. Próximo. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Guarde isso: o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. O que é que Neemias está fazendo? Ele está organizando, colocando funções para cada pessoa. Agora bota o 19 e o 20. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. 20. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. Ali, o nosso Deus lutará por nós. Eu quero que você veja, esse é o versículo 20, né? Bota o 17, por favor. Aí.
aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma, né? Na versão mais original é a espada, tá? Então entendam que nesse processo de reedificação, de fechamento de brecha, você não pode fazer nada disso na força do seu braço. É com a espada. Ele estava lá, o material correto, o cara carregando o material, mas com a mão, com a outra, com a espada. Ninguém carrega uma espada na mão esquerda, gente, a não ser que a pessoa seja esquerda. Geralmente se carrega a espada na mão direita, que é a mão de força. E simboliza que a gente está dizendo: a minha força está no Senhor, o que eu posso fazer está no Senhor. Então, para reedificar, para ajustar a nossa casa, é exatamente dessa forma. Amém? Deu para entender como é que a gente fecha a brecha? Agora, vamos ver quais são as situações, as coisas que nós podemos fazer que geram essa brecha. E nisso a gente não se espelha somente em Neemias, né, que estava reconstruindo, ele estava reparando a brecha. Mas o que eu tenho que fazer, quais são as brechas, quais são as culturas que eu tenho que eliminar da minha vida para que as brechas possam ser fechadas? Não adianta fechar uma brecha com a Babilônia dentro. Entende? Você não tem como fechar uma brecha com um cavalo de Troia dentro de você. Porque uma hora vai sair todo mundo dentro do cavalo. Quem não conhece a história de Troia, vai sair todo mundo dentro do cavalo e vai destruir tudo de novo. Então, não é só reparar a brecha. A oração, a leitura da palavra e essas coisas que a gente conversou agora, elas reparam a brecha. Deus perdoa, mas as consequências elas continuam. E a gente precisa não somente reparar a brecha, mas apagar, aniquilar algumas culturas. Quando o povo saiu do Egito, que Deus ia conduzindo o povo por lugares, ele falava assim: quando vocês chegarem lá, vocês vão ver uns altares lá, mas eu não quero que vocês me adorem da maneira que eles adoram os deuses dele. Destruam esses altares, destrua tudo. Poxa, se a construção estava toda bonitinha, Deus podia dizer assim: não, vamos aproveitar, essas paredes que já estão bem feitas, você aproveita. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: toda obra que Satanás levanta não serve para nada. Amém? Não serve para nada. Deus mandava destruir completamente. Então, uma das características babilônicas era a prepotência. Eles eram um povo muito prepotente. Na estátua a cabeça era de ouro, né? Eles representam uma mentalidade que você está acima de todo mundo. E uma má disposição que muitas vezes nós temos, uma das quais, assim, sempre um motivo de vigilância para mim, é não querer estar acima de todo mundo. Eu tenho que estar me vigiando nisso. Tenho sempre que estar me vigiando. E a prepotência, que também é uma forma de orgulho, ela age no coração. E ela pensa que a gente nunca vai ter uma consequência por causa da nossa prepotência. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu falo desse jeito, eu falo do jeito que eu quero, a casa é minha. Mesmo a casa sendo minha, essa semana conversando com minha filha, eu disse a ela: eu quero que você diga se teve alguma coisa que você percebeu que eu falei, que sua mãe falou, que lhe fez mal. Por quê? Porque quando ela vier falar, a gente vai conversar na palavra. E agora, quem é que está errado? Sou eu ou você? É na palavra. E às vezes a gente é tão prepotente que a gente quer resolver as coisas no grito. Vai ser assim agora mesmo, é do meu jeito. Não é assim. O próprio Deus é extremamente educado. Você vê as igrejas de Apocalipse, o Senhor chega e diz assim: eu conheço bem as tuas obras, eu vejo a tua força, o teu labor, a tua luta. Ele dá um elogio bem bonito primeiro, depois, porém, tem algo contra ti.
Ele não chega com a trava da chuteira no peito. Eu chego, às vezes, eu estou errado. Isso falta Jesus em mim, às vezes, quando eu faço isso. E não são poucas as vezes. Está aí muitos discípulos para dizer que eu faço realmente dessa forma. Às vezes eu não arrodeio muito para conversar, não elogio a pessoa, né? Às vezes eu já vou logo, está errado, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é dessa forma que a gente ajusta as coisas. Amém? Ponto número 2, Mamon. Mesmo não sendo evidenciado, né, na Babilônia, ela era uma cidade muito imponente. Ela era adornada de riquezas e eles viviam em extremo luxo. Era um consumismo desenfreado, que é a mesma coisa que marca a nossa geração. Já perceberam isso? Você tem os caras lançam iPhone 13, aí lança o 14, é igual ao 13, ele mudou 1 centímetro a câmera de lugar, não tem nada de diferente. Aí você vai para o 15, aí diz, poxa, a gente não mudou nada no 14, vamos botar um tipo C no celular, que não influencia em nada. Botou um tipo C, não, porque é universal. Aí vai para o 16, inventa uma outra coisa. Isso tudo para nos forçar a estar sempre consumindo, estar sempre atualizado. Eu falei da Apple, mas a Samsung age da mesma forma. Isso estou falando de tecnologia. Roupa. Você vê coleção. A gente está em quê? Inverno, né? Inverno começou. Outono e inverno. A do outono e inverno do ano passado não serve para você esse ano. Pois para mim serve. Eu uso a mesma. Eu tenho um casaco que eu ganhei em 2019. Eu uso ele toda vez. Porque tem que mudar as cores. É uma intenção de consumismo. E às vezes a gente tem isso como cultura dentro de casa. É uma busca. A Babilônia vivia numa busca incessante por riquezas materiais. Eles viviam saqueando para conseguir o máximo possível. Eles esqueciam os valores de Deus. E a cidade era totalmente rica. Bota Apocalipse 18, versículo 3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os negociantes da terra se enriqueceram por meio do poder da sensualidade dela. Você vê o enriquecimento ilícito e a prostituição. A sensualidade, a promiscuidade é uma outra marca da Babilônia. Isso você precisa eliminar da sua vida. Você vai tirar uma selfie, uma foto, não pensa em sensualizar. Apaga isso da tua vida. Tira uma selfie normal. Sorri, filho da mãe, tu tem dente. Não precisa estar fazendo biquinho. Você é presepada já. Vai tirar a selfie? Que frescura é essa? Não existe isso. Isso é sensualidade, gente. Eu fico mexendo com um menino que treina. Enquanto é sunguelozinho, magrelo, tira a foto, treinou, já muda. As canelas não mostram, mas o braço, todo mundo quer mostrar. Isso é sensualidade, isso é cultura babilônica. Outra cultura babilônica é a idolatria. Mas não é idolatria de imagem de escultura, mas a idolatria do próprio eu. A egolatria. É como o pastor Rick Renner citou, né? O eu sou. Quem não ouviu essa palavra, o pastor Manassés falou umas 300 vezes dela. No mínimo 300 ele falou, eu acho. Falou um bocado. Não sei se chegou a 300 não, mas foi um bocado. A adoração ao eu. E uma outra coisa que a gente não percebe, que essa é uma das maiores brechas que eu digo que uma porcentagem muito alta da igreja tem, e ela parece ser muito simples, e na verdade não é, chama-se entretenimento. O entretenimento era uma marca na Babilônia,
ela era uma cultura totalmente hedonista. Sempre vivia nessas coisas. Teve um banquete que foi marcado pela a queda de Belsazar. Durante esse banquete, ele era regado a muito vinho e profanação de utensílios do templo. Tudo isso buscando aquele prazer imediato. E você não pensa que era um banquete, todo mundo sentado, organizado, só bebendo, não. Era regado a todo tipo de entretenimento. E às vezes, nós fazemos isso. Chegamos em casa e dizemos, hoje tudo que eu quero é ligar a TV, assistir o Netflix, aquela série que eu estou acompanhando, não vejo a hora de fazer. E eu não estou dizendo que você assistir é pecado. O que eu estou dizendo é que antes de buscar o Senhor, é pecado. Quando você busca mais a TV que ao Senhor, é aquilo que o pastor diz: pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. Aí você fica, Deus, enche-me, enche-me, enche-me. Encher como se você já está cheio? Encher de quê se você já está cheio? O pastor Leonardo Ravenhill, ele falou numa palavra dele, ele falou, muito de vocês não têm mais visões, são cristãos sem visões, porque as suas visões já estão muito ocupadas com a TV. Se ele tivesse hoje, ele ia dizer, estão muito ocupadas com os Reels do Instagram. Estão muito preocupados com essas coisas. Amém? Está todo mundo comigo ainda? Então, assim, finalizando, é de verdade, viu, Dani? Um dos grandes problemas, deixa eu só abrir aqui, dessa entrada da Babilônia, de como ela entrou, foi o orgulho. Abre por favor para mim 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. 2 Crônicas 32, 25. Ezequias, porém, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que fora tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. A maior brecha que nós podemos dar para que Satanás entre na nossa casa é o orgulho. O orgulho, ele trava tudo. Eu digo para você, pode ter certeza que qualquer coisa que estiver acontecendo dentro da sua casa, no seio da sua família, que estiver gerando alguma dificuldade, tem o dedo de Satanás, mas tem a mão do orgulho. Não tem para onde correr. Para finalizar, Isaías 39, por favor. O último capítulo que a gente vai utilizar, tá? O que aconteceu, só para vocês entenderem. Ezequias estava lá, o profeta chegou e disse assim, bota a tua casa em ordem, você vai morrer. Ele se encostou na parede e começou a chorar, porque ele era um cara que servia a Deus mesmo, de coração. Ele organizou muita coisa, fez tudo certo, até ali. E aí, Deus dá a palavra de novo ao profeta, o profeta volta e diz assim, você não vai morrer, e o Senhor vai te dar mais 15 anos de vida, e como prova disso, o sol vai retroceder 2 degraus, e aí ele olha, vê o sol retrocedendo, coisa que era avançando, ele retrocedeu, como prova de que o Senhor estava cumprindo a palavra dele, e aí tudo certo, ele ficou todo feliz, se empolgou, né? Ficou todo de boa, e é aí onde vem o vacilo muitas vezes em nós. Você precisa dizer para a pessoa que está perto de você agora assim, nós vivemos em guerra até voltar para Jesus ou até ele voltar para você. Deu para entender? A guerra não pode encerrar.
Aí ele ficou de boa. E aí ele recebeu um presente e uma carta do rei babilônico. Quando ele recebeu o presente, está no versículo 1, ele ficou muito feliz. Ele ficou tão feliz que ele recebeu com alegria os enviados da Babilônia. Diga para a pessoa que está do seu lado: amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deu para entender? E aí versículo 2 diz: Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhe o que havia em seu depósito. Ele mostrou prata, ouro, as especiarias, óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? Aí Ezequias deu uma maquiada. Tinha uma terra distante. Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar. O profeta perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhe tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Interessante que era só o Senhor, tá? Agora virou o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele vacilou na guerra. Vacilou feio. Um dia, tudo que é seu, que há em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Pausa de 30 segundos. Nada ficará, diz o Senhor. Quando ele ouviu que ia morrer, o que foi que aconteceu? Ele buscou a Deus, não foi? Ele clamou ao Senhor. Agora ele ouviu isso aí. O que era que a gente esperava que acontecesse? Ele se inclinasse ao Senhor novamente. E aí o profeta continua dizendo: e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos, ou seja, sua descendência vai ser extirpada no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que foi que ele diz no final? Sabe o que esse cara fala? Pense você ouvindo uma sentença dessa, dizendo assim: não, sua descendência vai acabar. Você pensa que vai ser avô? Não, vai ser não, vai acabar nos seus filhos. Você não vai ver isso, você não vai se alegrar com isso. Pastor Boaz não está aqui hoje, o neto dele nasceu. Pastor Boaz estava o Salmo 126 em vida. Feliz, feliz, feliz demais. Ele olhou para mim e fez: pastor Kleber, você não sabe como eu estou feliz. Falei: eu imagino. Saber eu não sei porque eu não sou avô, mas eu imagino o quanto o senhor deve estar feliz por isso. Mas quando eu for avô, eu vou ficar feliz também. O avô tem uma função muito especial na vida dos netos, né? O avô tem a função de estragar os netos. O pai e a mãe disciplinam, o avô estraga. Eu disse para minha filha: eu lhe disciplino agora. Quando meus netos nascer, se vire, que eu vou estragar eles. Não mande para mim não, que eu vou estragar. Todo avô tem essa função, não tem outra função. Avô e avó tem que estragar neto. Ele faz isso pro resto da vida, não tem como. Quem é avô aqui sabe que faz isso, né? A minha mãe, quando eu estava contando lá atrás, vou entregar minha mãe agora. Minha mãe foi dar dinheiro para minha filha hoje. Aí pegou o dinheiro e deu na baixa assim. Entregou na baixa para eu não ver, né? Aí eu falei: eu vi. Aí eu falei: você sabia, com a minha filha, né? Sabia que quando a minha avó me dava dinheiro, dava do mesmo jeito, escondido? Aí a minha mãe olhou e falei: mas a minha mãe pegava quando ela via. Eu não pego o seu não, mas minha mãe pegava. Na época das vacas magras, né? A minha mãe via e fazia: opa, bateu no osso, vai pro bolso. Pronto, sumia. Uma vez minha mãe, eu tinha um cofrinho que eu estava juntando dinheiro, entregando ela também, bichinha. Aí o cofrinho lá, aí minha mãe, naquela época era de barro, né? Minha mãe olhou e fez: rapaz, deixa eu ver o peso dele. Eita, caiu. Até hoje eu não sei desse dinheiro.
Mas ela me abençoa muito, me abençoa muito. Já foi mais do que 10 cofres já, mais do que 20. Mas imagine você não ter continuidade na sua descendência. E aí, olha o que o cara diz, versículo 8. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Não sei se em você, mas no meu coração a palavra que veio foi miserável. Foi miserável também? Ele não estava preocupado com ninguém. Ele só estava preocupado consigo mesmo. Essa é a marca babilônica que existe na nossa geração. Pessoas que se preocupam somente consigo mesmo. E aí, queridos, por causa disso, por causa dessa atitude de Ezequias, quantos reinos não sofreram? Está dando para entender? Por causa da atitude de muitos pais, avós, bisavós, o quanto você não sofre hoje? Atitudes que você terminou copiando, fazendo igual. A intenção é que nessa manhã você saia daqui não pensando em ser como Ezequias, mas pensando em ser como Neemias. Repare as brechas. Tire a cultura babilônica da sua vida e o Senhor vai restituir tudo e os seus descendentes serão muito abençoados. Seja o último que passou por isso, amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te peço, Senhor, perdão se em algo eu exagerei, se falei algo de errado, mas que em nome de Jesus essa palavra encontre cada coração, faça morada, Senhor. Seja cada coração como uma terra fértil, que receba a semente santa da tua palavra, e essa semente germine, produza a 100 por 1. Deus, que daqui saiam ganhadores de almas, ganhadores de multidões, pais de multidões, pessoas, Senhor, que não somente levarão o teu evangelho, mas cuidarão de vidas. Que de fato cada um possa estar organizando, colocando a casa em ordem, a família em ordem, porque isso de fato é viver para ti. Não é vir para a igreja, somente levantar as mãos, somente chorar e voltar para casa para a mesmice do que está vivendo, mas sim ter uma mudança de vida radical, como é a que o Senhor pede na sua santa palavra. Te agradecemos, te engrandecemos e agradecemos por poder te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, dízimos e ofertas, amém?